Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 17, A Dor Curador. A Dor Curador. Quando o pesar oprime, quando a miséria esmaga, quando a solidão nos atira nos braços do desespero, é necessário buscar um lenitivo ao sofrimento, e para uma alma pensadora não tem lugar melhor que o propósito de consolar-se e diminuir o peso da mágoa, que visitar os enfermos que gemem nos hospitais. Quando se contempla vários doentes que não têm junto a si uma alma vivente, e se lhes convém, e se lhes vê como olham todos os que passam, com esse olhar ansioso, com esse sorriso tristemente irônico, como que diz: até aqui a fatalidade me persegue. Até nessa mansão onde reina a igualdade de infortúnio, sou mais infeliz que os demais. Ninguém se lembra de mim, e logo dizem que adeus. Eu que tantas vezes me queixei de minha expiação, quando mais desanimava, me encontrava, ia presunçosa ao hospital de Santa Cruz, e ali fazia um verdadeiro exame de consciência. Que pequena me achava depois de me contemplar por dentro. Que descontente aparecia meu espírito, que exigente, que voluntarioso, que ignorante. Que desconhecimento tão completo das justas leis de Deus. Perdi alegrias, perdi amores, perdi o calor do sentimento, quando não se pensa na dor alheia. Quando se foge da tétrica mansão do indigente, e não tendo que abandonar o lar, podendo resistir aos embates da miséria, queixar-se é renegar-se de haver nascido, é cometer um grande delito, não pensando, não recordando que há outros seres muito pobres, que mais sofredores do que nós sofrem as mais cruéis torturas em um leito de hospital. Estas e outras muitas reflexões agrupavam-se em minha mente quando contemplava os enfermos que olhavam a multidão, uns pedindo misericórdia com seus doloridos olhares, e outros ameaçando com seus amargos sorrisos, que passavam sem lhes dirigir uma palavra de consolo. Em minhas visitas aos hospitais, aprendi a conhecer a justiça de Deus e me convenci da inferioridade do meu espírito. Ali vi a mim mesma, ao mesmo tempo, grande e pequena. Que contrassenso, não é verdade? Não tem explicação possível na linguagem humana o que senti, o que progredi, sentada junto ao leito de um enfermo, na sombria sala de um hospital. Que ela relatou, né? Que ela estava se perturbando, achando que a dor dela era a maior do mundo. Então ela ia para o hospital e fez essa reflexão quando ela viu o que realmente era a dor dos outros, né? Aí, como ela é médium, ostensiva, um espírito captou o que ela estava pensando e falou para ela: é verdade, me diz um espírito, eu sei, porque muitas vezes me fizeste companhia em minhas amargas horas de dor. Não te lembras de Aureliano? Lembras quando me acompanhaste ao hospital de Santa Cruz? Quanto bem me fizeste em companhia da boníssima Filomena, alma cheia de amor, disposta sempre ao sacrifício. Muitas vezes percorro as dependências desse hospital, porque ali paguei uma mínima parte de minhas muitas dívidas, e ali recebi as provas inequívocas de tua amorosa compaixão. Quanto bem que fazias! Tinhas piedade tão sinceramente, interessava-se tanto por seu bem-estar. Pedias a Deus com tão íntimo sentimento que pudesse fim à minha tortura. Apoderaste tão vivamente de teu papel de mãe que a um ser que tivesse levado em teu seio não terias prodigalizado tantas atenções e tantos deslevos.
Eu correspondi à tua terna espiritual solicitude? Perguntou o Espírito. Não. Desci a mesquinhez de cálculos egoístas. Fingi amores que eu não era capaz de sentir. Levei a perturbação ao teu espírito, a dúvida e a ansiedade. E graças a teu firme propósito de ser uma seareira do espiritismo, pôde mais teu ânimo que os afogos de teu bendito amor. E recusaste ainda com pena todas as ofertas de matrimônio. Muito lutaste, mas afinal venceste, para teu bem e meu, porque evitaste o mais cruel desengano, e eu, outro novo delito. Tua negativa te engrandeceu aos meus olhos, vi-me em minha pequenez, nos separamos, e através da distância foi se agitando o teu espírito ante o meu. E mais uma vez, dominado pela enfermidade incurável, te pedi perdão por haver perturbado a melancólica tranquilidade de tua vida. Em minhas noites de insônia, quando pensava em ti, foram se afastando as impurezas de minha mente, e cheguei a te considerar como um espírito liberto. Vi-te muito longe de mim, muito longe. Deixei a terra e permaneci muito tempo, nem só nem abandonado, porque todos temos nossa família de espíritos afins, mas sempre há uma grande distância de ti, distância tão grande que não te vi, nem te pressenti. Recordei-te várias vezes, como se recorda um sonho agradável, do qual não se conservava mais que uma vaga impressão. Algo que não tem nome, que acaricia como uma lufada de vento perfumado, que agita as copas das árvores, a cuja sombra nos sentamos para repousar. Por que chegaste tão perto de mim em minhas últimas horas de tribulação? Devias-me aquela atenção, que era a expressão de todos os amores. Eu servi de instrumento para te atormentar e fazer-te lutar contra os deveres e teus desejos? Não sei, nem tampouco sabes, mas ambos conservaremos uma recordação imperecível de nossas confidências no hospital. Ambos, naqueles momentos, encurtávamos as distâncias que nos separavam. Descias até mim, eu subias até ti. É muito me teria válido não misturar o divino com o humano, porque o amor das almas é divino. Os cálculos egoístas não têm menor sublimação. Hoje vejo mais claro, e quanto menos esperava, te vi esmagada pela dor. Estava a teu lado quando deste o último adeus ao companheiro de teu trabalho, e desde então estou contigo. Ficaste tão só, te encontras entre ruínas. Está desorientada, olha a teu redor e não vês mais que contas atrasadas. Tudo que te rodeia te fere e te aborrece. Estás rodeado de antigos credores, e todos te apresentam suas notas, dizendo-te: paga. E agora não podes ir ao hospital. Tua dor não poderá ser curada com outra dor, mas as dores alheias chegam até ti de outra maneira. O livro da vida não se fecha para ti. Sempre te apresenta suas folhas cheias de histórias tristes. Tu sabes ler, corrente nos manuscritos, os desacertos estudarás, sem descanso até os últimos momentos. Estou muito contente de estar perto de ti, sou melhor que antes. Muito quisera, mas não me deixam. Adeus. Pelo que eu entendi a história aqui, era um espírito que era amigo dela, e ele tentou ficar com ela, né? Só que ele era vicioso nos prazeres da carne, e elas conseguiu sobreviver aos desejos, não quis. Aí ele desencarnou e ela estava no hospital, ele estava lá perto dela. Que surpresa tive com a comunicação anterior. Agradável, sim, agradável. Sempre é grata a recordação de uma boa obra. E naquela ocasião servi de amparo a um infeliz espírito que era pobre de compromisso. Que bonito recordar uma hora de sol. E o sol brilha para a alma sempre que está aqui viver, prodigalizado o consolo e o amor. Capítulo 18. Reencarnação e vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. O que não se ganha, não se obtém. Desde que estudo o Espiritismo, nos convenceu de que é uma verdade o axioma.
O que não se ganha, não se obtém. Quando vemos um ser oprimido sob o enorme peso de uma expiação horrível, o olhamos com profunda compaixão e dizemos com angústia indefinível: que fizeste ontem? A quantos desgraçados condenaste à morte? A quantas famílias deixaste na miséria? Quantos anos de tua vida consagraste à consumação de crimes espantosos? Grandes deveriam ser teus delitos, quando para esta existência não conseguiste nem um dia de repouso, nem uma hora de distração. Estas ou reflexões parecidas fizemos há alguns dias ao visitar pela primeira vez uma família que ocupa uma boa posição social, que possui bastante riqueza e a quem falta, porém, muito para ser feliz. A família compõe-se do casal e 3 filhos. O maior tem 20 anos, é delgado de meia estatura, claro e louro, cabeça de artista, fronte pensadora e olhos que contam uma história de lágrimas. A expressão de seu rosto é melancólica. Quando está sentado, seu porte é distinto, sua figura aristocrática não se estreitam, suas mãos brancas, finas e delicadas, parece que se pegam as mãos de uma moça, tão suave ao tato. Fala muito bem, se expressa com desembaraço, revela claríssima inteligência e profundo conhecimento da arte que imortalizou Murilo, Velázquez, Juan Juanes e Rafael. Mas quando se levanta, ao dar os primeiros passos, uma extrema debilidade em seus membros inferiores o faz dobrar os joelhos e o obriga a inclinar-se e a balançar seu corpo, perdendo sua simpática figura toda a sua esbeltez e distinção, porque se assemelha a um homem dominado pela embriaguez, que caminha torpemente, dando passos inseguros em direções opostas. Que impressão tão dolorosa sentimos ao contemplá-lo, aumentando nossa compaixão quando falamos com ele um longo momento. Quando vemos que possui, como dissemos antes, uma boa inteligência, sentindo como é consequente a influência das paixões juvenis. A vida se transborda em seu ser, sua voz vibra, seu olhar fulgura, seu gesto é apaixonado e tudo tem que ficar afogado em si mesmo. Sua imperfeição, sua debilidade física o separa dos amores das relações da vida. Para ser amado na terra, para ser preferido aos demais, não basta possuir uma alma grande e apaixonada, é necessário ter um corpo esteticamente estruturado. O corcunda, o manco, o aleijado, o epiléptico, o cambaio e todos os que têm imperfeições físicas parece que só vieram à terra para inspirar risos aos demais e compaixão. E ainda que às vezes cheguem a ser amados, como antes de o ser, foram desenhados pela generalidade, esse desdém se infiltrou em suas almas e foi formado em seu coração um depósito de amargura e ironia. Essa profunda desconfiança que tanto lastima, que tanto fere, que tanto humilha, que tanto mortifica e que, fermentando com sua alma com uma amarga levedura, foi formando vazio em torno daquele que, apesar de ser um gênio, que apesar de ser um homem grande, foge da sociedade como se tivesse cometido um crime. Envergonha-se de si mesmo, sua figura lhe inspira repulsa. E tem que viver unido ao seu maior inimigo, tem que estar alcançado a um instrumento de sua tortura. E não um dia, não um ano, não um lustro, mas toda a vida. Oh, isso é horrível, é a eterna cadeia do presidiário. Que grande deve ter sido o delito quando é tão horrível a condenação. Isso pensávamos olhando César, depois de lhe perguntar com maternal carinho quantas vezes havia visto florescer as amendoeiras. Tenho 20 anos, senhora, 20 anos. Quando disse em tão poucas palavras, contou-nos toda a sua história, suas ambições e seus anelos, seus desenganos e decepções. Nela extravasou a amargura que enche ante a borda a frágil taça de sua existência. Pobre César é imensamente desgraçado, jovem, de rosto simpático, de claro talento, de agradável trato. Entretanto, não tem amigo, não tem quem o ame, não pode correr como seus companheiros de estudo, e este não tem paciência para lhe acompanhar em seus curtos e fatigantes passeios. Ele não tem uma ilusão amorosa, não está noivo de nenhuma encantadora moça. Sua família não pode combinar
Seu enlace com nenhuma de suas jovens parentes está condenado ao celibato, apesar de ter um coração sensível e uma alma apaixonada. Seu organismo é muito débil, quase sempre está enfermo e até há poucos meses saía sempre com sua bagagem. Saía sempre com seu pajem. Sua infância sem um brinquedo, sua juventude sem amores, havendo nele todos os germes da vida, mas em estado latente, em desenvolver. É um espírito gigante que só pode dispor de um organismo de pigmeu. E para sarcasmo maior é rico, mas sua riqueza não foi suficiente para robustecer seu corpo. O último mendigo da terra é mais feliz que ele, porque seus membros ágeis lhe permitem ir aonde deseja, enquanto que César vive prisioneiro dentro de si mesmo. Viver sem asas, ele que nasceu com as do gênio, é um tormento que só compreende em parte, mas que não se explica, não na linguagem que descreva fielmente essa contínua agonia. Julga-se horrível que é a causa, por seus dolorosos efeitos. Sabíamos antes de conhecer César que era incrédulo em matérias religiosas. Se falava em Deus era para discutir, para culpá-lo duramente por haver-lhe dado a vida e mais de 100 vezes disse a seus pais: por que me haveis posto no mundo? Que mal lhe fiz para que se alegrasse em formar-me de barro tão quebradiço e inconsistente? Que maldição pesa sobre vós para que legitimar vossos amores dais a vida a um ser raquítico que não pode viver e gozar como os demais homens? Que luxo de crueldade haveis desenvolvido para chamar uma alma inteligente e sonhadora, amante do belo e do grande, para lhe oferecer um corpo adoentado e imperfeito que não pode sustentar-se, que em vez de ser o auxiliar de seu espírito é um verdugo que o atormenta incessantemente com impotência e debilidade. Diz que a missão dos pais é divina. Não a tiveste para mim. Não, porque me haveis despertado. Se eu dormia no cosmo universal, se minha inteligência não se havia individualizado, porque me pediste a natureza que fracionasse algum de seus átomos para que desse forma ao primeiro fruto de vossos malfadados amores? Porque vos conheceste? O menino rico que é defeituoso fisicamente está fazendo pergunta para os pais dele, né? Que era o que ele dizia. Por que quiseste que vos ver reproduzidos, não bastáveis um ao outro? Por que prejudicar um terceiro que sem vós não teria sonhado com o céu para depois precipitar-se em um insondável abismo? Eu, quando pequeno, esperava, acreditava que o ouro era um amuleto misterioso com a qual tudo se conseguia na terra, e me dizia: meus pais são ricos, eles podem chamar e pagar esplendidamente sábios doutores que vigorarão meu organismo. E esperava na ciência, na riqueza e em minha juventude, mas os médicos me olham e me dão remédios ineficazes. Os anos passam e o menino de ontem é o homem de hoje. E minhas pernas fraquejam, meu corpo oscila como um arbusto, sem raízes, sem poder de crianças travessas. A zombaria de uns, a compaixão de outros, me irrita e me humilha. Desejo querer e os maus me fecham os passos. Quero amar e não encontro quem me ame. Quero percorrer o universo e apenas posso sair de meu lar. Diga-me o que lhe fiz, respondam. Se todo efeito tem uma causa, desejo saber por que me fizeram tão imensamente desgraçado. Seus pais, como facilmente se entendera, sofriam com seu filho todas as dores, todas as angústias, e quando o viam tão desesperado, sua pobre mãe chorava amargamente. Seu pai se enfurecia, afogando sua fúria com filosóficas reflexões, que somente conseguiam, a maior parte das vezes, aumentar a exasperação de César. Como não há deserdados na terra, como toda dor encontra seu lenitivo, César, quando menos esperava, viu diante de seus olhos novos e amplos horizontes. Entre seus amigos de infância houve uma menina doce e carinhosa chamada Ângela, que associou a seus brinquedos com a docilidade que caracterizava o sexo fraco na infância. César não soube apreciar o carinho de sua inocente companheira e era mais às vezes que repelia.
dos que aceitavam suas infantis carícias. Em uma das temporadas que estavam brigados, Ângela morreu e César chorou a ausência da bela adolescente que, ao fazer sua entrada no grande mundo, levou as mãos ao coração, lançando um gemido e fugiu da terra, porque sentia nostalgia do infinito. Entre os numerosos amigos com quem conta a família de César, 1 ou 2 são espíritas, e depois de acalorada discussões de zombaria de uma parte, de sérias reflexões por outra, de magnetismo e tudo que se necessita para levar o conhecimento a espíritos refratários a inovações, pois cada um pensava que sua crença era melhor, acrescentando a isso uma grande desconfiança que repelia quase em absoluta a autenticidade dos fenômenos espíritas. Depois de lutar com tantas e tão diversas contrariedades, uma íntima amiga da mãe de César, uma mulher entregue por completo às práticas religiosas, uma boa cristã em toda a extensão da palavra, incapaz de mentir, temendo os espíritos e tendo experimentado nas sessões espíritas dúvidas, contrariedades, temor e tudo o que necessita para repelir as influências dos seres invisíveis, dominada por um bom magnetizador, dormiu sono sonambúlico. Antes, César e sua família deram princípio a umas sessões de grande importância, pois por meio da sonâmbula obtiveram comunicações de vários parentes dos pais de César, aos quais a médium não havia conhecido, descrevendo a figura perfeitamente. César observava atentamente, como não podia desconfiar nem da sonâmbula nem do magnetizador, porque ambos são pessoas respeitabilíssimas, incapazes de faltar com a verdade. Seu ceticismo começou a oscilar, e mais ainda quando ele viu uma espécie de fumo esbranquiçado subindo nos pontos que a sonâmbula assinalava, e também o perfume de aromáticas flores que a médium ia descrevendo com bastante lucidez, aumentando seu interesse quando a sonâmbula diz, alvoroçada: "Ai, que aparição tão preciosa, que jovem tão feiticeira, é verdadeiramente encantadora, quero conhecê-la, mas está envolta em um comprido véu de nível gaze, que digo, não é gaze, é outro tecido, mais impalpável. Seu vestido é de lã e de seda e prata, mais transparente. Aproxima-se de César, levanta uma ponta do seu véu e o envolve com ele, se inclina a sua cabeça, quase lhe toca a fronte. Olha com imensa ternura, lhe peço que descubra bem e afaste as pragas de seu véu, as pregas de seu véu. Deus meu, é Ângela, muito mais bonita de quando estava na terra. Não sente seu fluido, César? Estás envolto em seu diáfano véu, te olha como as mães olham os filhos enfermos, fala-te, não ouve?" A médium levaram uma mulher, da igreja para a casa do César, e a mulher era médium sem saber, e ela viu a amiga da infância do César, que era a Ângela. César confessou sentir uma doce emoção que nunca havia sentido, e desde aquele dia memorável sua existência não foi mais tão amarga. Ângela, por meio da sonâmbula, disse a César que existia no espaço e se aproximava da terra para consolá-lo e fazê-lo compreender a eternidade da vida. Uma série de doces comunicações o fez compreender o erro que vivia, negando a imortalidade da alma, o infinito progresso do espírito. O ateu, o enfermo, desesperado, o gênio prisioneiro de um organismo inútil, hoje sorri docemente e fala com os espíritos com a maior simplicidade e naturalidade, mostrando empenho em ler as comunicações e em contar todos os detalhes das sessões, sem esquecer o mais insignificante. Que mudança se verificou na mente de César, que surpresa ao voltar e encontrar em seu caminho a companheira de infância, convertida em mãe amorosa, aconselhando-a que se consagre por completo à divina arte de Apelles, pela qual César sente decidida predileção, impulsionando ao estudo da filosofia espírita para conhecer o porquê do que parece anômalo, para convencer-se por si mesmo que existências como a sua têm por base o esquecimento de todos os deveres e o completo abuso dos direitos.
César não pode ser feliz na terra, mas poderá ser muito menos desgraçado estudando o espiritismo racionalista. Não por curiosidade, mas por estudo, para conhecer a causa que produziu tão dolorosos efeitos, procuramos ver a raiz da árvore que deu tão amargos frutos. E um espírito nos disse o seguinte: perguntais quem foi César, com que ansiedade dolorosa que pergunta todo aquele que se interessa pelas desgraças de seu próximo. Pela classe da expiação se poderá deduzir qual foi o delito cometido. Mas já que somente com vossa razão não podereis deduzir com a clareza apetecível o que desejais, direi em rápidas pinceladas o que César fez nesse mundo e em sua anterior existência. Não é um espírito em cuja história se registre horríveis crimes, não. Em sua passada encarnação, escolheu um berço nobre, grande riqueza, bonita figura e gênio aventureiro, mas não para empregá-lo em empresas proveitosas para ele ou para sua pátria. Antes, muito ao contrário, só pensou em desfrutar o que possuía sem cuidar, nem um pouco nem muito do aumento de seu patrimônio. Muito dado a lances amorosos, mal empregou os melhores anos de sua vida aproveitando as efêmeras vantagens de sua beleza física. Sua distinção e seus bens lhe davam para ser atendido e obsequiado onde quer que fosse que se apresentasse. E desde a mulher nascida nos degraus de um trono até a infeliz que por fome ou por vício se entrega ao melhor comprador, ele mentiu amores e prodigalizou-se carícias sob pavilhões de púrpura e no rincão nauseabundo do último lupanar da terra. Para esses malfeitores, para esses foragidos que penetram numa casa honrada e sem esforço no mínimo, furtam o tesouro de maior valia, aquele que uma vez perdido jamais se recorda. Para esses bandidos sem coração não há neste planeta penitenciárias. E mais, se o ladrão de honras é imensamente rico, sua riqueza o faz inviolável. O que hoje chama César abusou tanto de sua posição social que impunemente lavrou a desgraça de muitas famílias, e mais de uma mulher namorada e abandonada a seu desespero morreu maldizendo sua memória. Era tão formoso, havia em seu olhar uma atração tão poderosa que bastava olhar para conseguir. Foi um galanteador de ofício, sempre com fortuna. Considerou as mulheres como mercadoria sem valor, pois não encontrou nenhuma beleza ingrata que desprezasse seus afagos. Fez mal, muito mal, sem medir suas consequências, sem fixar-se a olhar por um segundo a soma total de suas vítimas. Para ele a mulher era uma propriedade animada, como um dos vossos sábios chamou aos escravos. Acreditava que havia nascido formosas para satisfazer os caprichos de seu senhor. Suas lágrimas o faziam rir, seu furor excitava sua ira. Não concedia à mulher mais que um dever, o de engalanar-se e embelezar-se para ser agradável ao homem, negando-lhe todos os seus direitos. Eis aqui tudo. E assim como um correio de gabinete não se inquietava pelos cavalos de mala postal que estraga para chegar mais rápido ao fim de sua jornada, de igual modo o que hoje chama César não se importava em nada com as mulheres que morriam envenenadas por suas carícias. Não merecia uma mulher mais consideração que de ser olhada e acariciada em uma noite de orgia. A mulher-mãe tampouco conseguiu seu respeito. Ademais, não foi nem avaro, nem invejoso, nem traidor, e seus servidores o queriam profundamente. Não tinha mais que um vício que o dominava por completo: o apetite sexual. Isto atraiu sobre sua cabeça muitas maldições, como lhe disse antes, porque foram muitas as mulheres que o amaram e tiveram que maldizer seu desvio.
Morreu só e abandonado por todos, quando ia mais embebido em suas lúbricas recordações. Errou o caminho e caiu num precipício, onde permaneceu algumas horas, sofrendo agudíssimas dores, até alcançar seu último suspiro, sem que uma mão piedosa cerrasse seus grandes lábios, sem que um beijo de ternura selasse seus lábios. Para seus restos não houve sepultura, e ainda existe a lenda em seu país que seu corpo e sua alma foram levados pelo diabo. Ninguém encontrou seus despojos, tão fundo foi o abismo onde caiu, e como se isto não fosse o bastante, houve um desprendimento de pedras que caiu sobre seu cadáver, o triturou. Quando aquele espírito chegou a ver o quadro de sua vida, sua dor foi imensa, indescritível. Não lhe faltaram seres amorosos que lhe prodigalizaram consolo, mas ele tinha inteligência bastante para compreender que havia pecado muito, se bem que em algum de seus atos havia influído muito, e a educação viciada que recebeu de seus preceptores, os quais foram todos ministros de Deus. Uma de suas vítimas, que sucumbiu sob o peso da vergonha e da dor, foi a que influiu em seu ânimo para que pedisse a expiação que hoje sofre. E César pediu uma mãe amorosa para que em seus braços começasse a amar e a respeitar a mulher. Pediu riqueza e um corpo defeituoso, animado por clara inteligência e um sentimento nascente para desejar amor e não poder obtê-lo. Porque na terra os organismos defeituosos só inspiram riso à maioria e compaixão à minoria. O sedutor irresistível de ontem, aquele que ao passar semeou dores e vergonhosos remorsos, hoje somente pode sair de seu palácio. É rico, é amado pela família, muito amado, mas seu corpo é seu implacável verdugo. Quase sempre está enfermo, rodeado de inúmeros cuidados, que aumentam às vezes seus sentimentos, porque despertam nele os puros desejos de criar uma família. Sonha com uma esposa, com ternos filhos, mas encontrará quem ame? Pergunta. Poderá resistir ao horrível tormento de seus ciúmes, que necessariamente terá que sofrer? Se associar sua existência a outra existência? Pergunta. Sua expiação é terrível. É uma alma que desperta para a vida, aprisionada atrás de espessas grades. Ama as belas artes, ama tudo que é grande, ama tudo que desprezou em suas passadas reencarnação. Em sua passada encarnação. Ele não cria que fossem seres racionais os que eram deformados. E por isso hoje, quando se move, demonstra para se convencer por si mesmo de seu erro e sua injustiça. Fazes bem em ter piedade de todos aqueles que veis oprimidos sob o peso da expiação. Ai dos opressores, porque logo serão oprimidos. Não vos canseis de relatar histórias em cujas tristes páginas encontra a humanidade úteis ensinamentos que a afastam do insondável abismo de vergonhosos vícios. Dizei, repeti em voz muito alta, que os entrevados de hoje são os que ontem se apressam em cometer desacertos. Dizei que o braço que hoje não se move, ontem moveu-se para manejar a arma homicida e firmar presuroso sentenças de morte. Dizei que os olhos que hoje não têm vista, ontem se alegraram em contemplar impurezas, contemplando também as contrações dos condenados, quando no lugar de tormentos declaravam mentiras ou verdades para deixar de padecer. Dizei que os grandes sofrimentos são resultado de grandes crimes, e não vos inquieteis de vossas palavras, não vos inquieteis se vossas palavras não encontram eco na humanidade. Como um só ser que vos escute, tendes a recompensa de vosso trabalho. Como um cego que recobre a vista, poder dizer que conquistasse o mundo. Adeus. Cremos o mesmo que diz o Espírito, que teve a amabilidade de nos dar algumas explicações sobre o passado de César.
Cremos que um ser que desperta da letargia da ignorância é um mundo que começa a desenvolver todos os germes da vida. Um só pensador basta em muitas ocasiões para dar distintos rumos às escolas filosóficas e religiões que imperam milhões de séculos. Um só artista faz, com seu gênio maravilhoso, uma revolução na arte. Um só poeta serve para despertar o sentimento de 100 gerações. As coletividades servem para arraigar as inovações do progresso, mas a palavra mágica faça-se a luz. Um homem é o que pronuncia quando chega a hora de redenção de um povo. Resta-nos dizer, para concluir, que cada dia nos convencemos mais e mais de que o estudo racional do Espiritismo é a terra prometida de todos os desgraçados. César, desde que se convenceu de que as comunicações de além-túmulo são uma inegável verdade, busca afanoso pôr-se em relação com os espíritos, consultando suas dúvidas com eles e receio sobre seu adiantamento na arte pictórica. E quando um desengano o fere e o impressiona, evoca a seu ser amigo. E se este vem escutar doces conselhos, escuta doces conselhos e sensatas reflexões, seu rosto se ilumina com os esplendores de uma imensa satisfação. Tem quem o ame, quem o aconselhe, quem vele por ele, e estes não são indivíduos da família, não, são outros afetos, já não está só no reduzido círculo da família, do lar. Tem amigos que não o invejam por seu adiantamento na arte, mas ao contrário lhe dizem: para o gênio não existe distâncias, nem altura, sobe, avança que o porvir é teu. Não esqueceremos César. Sua expiação nos faz olhar com maternal carinho e nunca nos pareceu mais útil a comunicação com os espíritos, que ver César escutando anelante os conselhos que recebe de além-túmulo. Por tudo sorriu um Marte de si mesmo, bendita seja a luz da verdade. Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler.